Olá, shalom, shalom, muito bom dia, Boker Tov, Moreh Malachi Ben Israel, diretamente de nossa sinagoga Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana, hoje metade da semana, né? Quarto dia, estamos aqui para fazermos a leitura e trazermos comentários acerca da Aliá deste dia. Hoje, que é o dia 2 do mês de novembro do ano de 5.700, ou melhor, do ano de 2022, e dia 8 de Resvan, do ano de 5.783. Hoje, quarto dia da semana, faremos então a leitura da quarta aliá da Parashá que estamos estudando, Parashá Lelechá. Hoje, então, quarta leitura. A todos os nossos amigos, nossos internautas, queremos desejar a você, a toda a sua família, um ótimo dia. Você que está curtindo o feriado, né? Um bom feriado a você e a toda a família, então, Anusim Brasil, o nosso Shalom. Muito bom dia, Boker Tov a todos. Então, vamos à leitura de hoje, na Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 14, do verso 1 até o verso 20. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E foi nos dias de Amarafel, rei de Shinar, Ariô, rei de Elazar, Kedar Laomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra com Berá, rei de Sodoma, e com Birshá, rei de Gomorra, Shiná, rei de Adimá, e Shemeber, rei de Seboim, e o rei de Belá, que é Tsoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, mar morto. 12 anos serviram a Kedarlaomer, e 13 anos se rebelaram. E no 14º ano veio Kedarlaomer e os reis que com ele estavam, e feriram a Rafaitás, a Asterote, Carnaim, e aos Zuzitas em Ram, e aos Ebitas em Xavé Kiriataim, e ao Horeu e seu monte de Seir, até el planície de Paran, que está junto ao deserto. E voltaram e vieram a en planície de Mispat, que é Kadesh, e feriram a todo o campo dos Amalequitas, e também ao Amoreu, que habita em Hatzatzion, Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Tsiboim, e o rei de Belá, e Tsoar, e ordenaram batalha contra eles no vale Sidim, contra Kedarlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, e Amarafel, rei de Shinar, e Ariô, rei de Elazar, 4 reis contra os 5. E o vale de Sidim tinha muitos poços de lama, e fugiram o rei de Sodoma e Gomorra, e caíram ali. E os que ficaram ao monte fugiram, e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e toda a sua comida, e se foram, e tomaram a Lote e a seus bens, o filho do irmão de Abrão, e se foram, e ele estava em Sodoma,
E veio um que escapou deu parte a Abraão, o hebreu, e ele morava em Elonê, Mamiré, o amoreu, irmão de Escol e de Aner, e eles eram aliados de Abrão. E escutou Abrão que fora feito cativo seu irmão, e armou seus homens aliados nascidos de sua casa, 318 homens, e os seguiu até Dan, e caíram separadamente sobre eles à noite, ele e seus servos, e os feriram, e os perseguiram até Robá, que está à esquerda de Damasco, e fez voltar todos os bens, e também a Lot, seu irmão, e seus bens fez voltar, e também as mulheres ao povo. E saiu o rei de Sodoma a seu encontro depois que Abraão voltou, após ferir a Quedarlaomer e aos reis que com ele estavam no vale de Xavé, que era o vale do rei, e Malquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele servia ao Deus Altíssimo, e o abençoou, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhe deu um dízimo de tudo. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vechayo lana tabetoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Quarta aliá da Parashá que estamos estudando, ela, a aliá de hoje, a Parashá de hoje, que é a Parashá Lechá, ela nos fala acerca da batalha que nosso patriarca Abraão teve com estes reis. E Abraão, mesmo após ter se separado de seu sobrinho Lote, sendo informado que Ló estava cativo na mão desses, Abraão saiu juntamente com os seus homens a pelejar contra esses reis, de forma que Abraão tinha como objetivo resgatar ao seu sobrinho Ló. Então, nós comentamos na aliá anterior do terceiro dia, falamos acerca da importância de mantermos um bom relacionamento com os nossos amigos, com nossos familiares, porque por mais que os dias atuais representam-se dias maravilhosos, dias de segurança, e o que nos virá é aquilo que está adiante de nós, porém não sabemos como este dia será. Como será o dia de amanhã, nós não sabemos. Então, como seres humanos, e o qual somos carentes e necessitados de muitas ajudas, não somente as ajudas espirituais, aquelas que vêm da parte do Eterno, mas também precisamos de ajuda das pessoas com quem nós convivemos. Estamos convivendo tanto com os parentes, como também nossos amigos e nossos vizinhos. Como disse o rei Salomão, em Provérbios, é melhor ter um vizinho
próximo do que um parente longe, né? Então, em qualquer necessidade da nossa vida, sempre vamos precisar que alguém nos ajude, né? Uma necessidade, qualquer coisa, às vezes uma emergência, nós precisamos de alguém que possa nos ajudar, né? Principalmente se tratando de algo de emergência. Então é importante mantermos o bom relacionamento. Podemos, às vezes, até estarmos mais distante das pessoas, mas sem que haja nenhum tipo de desentendimento. Porque é muito importante nós mantermos essa relação, a amizade e com todos, porque quando porventura precisarmos de alguma coisa, ou também teremos sempre condições de poder ajudar outras pessoas. Então sempre é importante manter uma boa relação com todas as pessoas. Vimos na leitura anterior que Ló, juntamente com Abraão, ele se separou. Depois de conviver muito tempo com o seu tio Abrão, Ló se separou e foi viver em uma terra distante. Mas eles não se tornaram inimigos. Houve uma separação por não haver algum entendimento, né? Mas não haviam cortado a sua relação. Então, quando Ló foi habitar nessas cidades, e ali houve aquela guerra, e ele foi levado cativo, e tomando conhecimento, Abrão, que era tio de Ló, tratou em resgatar e lutar em prol de seu sobrinho, e o resgatou, né, de acordo com a Torá. E Abraão, então, juntando ali os seus homens, pelejou contra os reis e venceu a batalha. A Liá de hoje, ela se encerra, ela termina a leitura de hoje falando do encontro de Melquisedeque, o rei de Shalem, o rei de Malquisedeque, né? O rei de Shalem, ou Jerusalém, que este veio ter com Abraão e Abraão lhe deu o dízimo. A leitura conclui falando acerca do dízimo que foi dado. Abraão era um homem que, ao deixar a sua terra, era um homem já possuidor de grandes bens materiais. Ele possuía os seus animais, tinha servos, e quando peregrinou na terra do Egito, ainda recebeu outros animais, tornando-se um homem mais rico. E aqui, então, tomando o despojo da guerra, após lutar, Abrão traz esse despojo, aumentando sua riqueza. E Abraão, então, entrega o dízimo para Melquisedeque. Então, em se tratando de dízimo, a própria Escritura, ela nos fala que o próprio Deus fala para nós fazermos dele prova, né? Trazei o dízimo e depois fazer provas de mim. O dízimo, como nós temos falado,
ele era um dever tanto dos agricultores como também dos agropecuaristas, pois eram estes que separavam das lavouras, dos animais, 10% e levavam ao levitas e também eram entregue uma parte para os Kohanim. Então, de maneira que o dízimo é uma parte dos nossos rendimentos, daquilo que nós ganhamos, daquilo que o Eterno permite que chega a nós, para que de forma possamos viver e também administrar a nossa vida e, por meio de nossos rendimentos, termos aquilo que é necessário para o nosso sustento. Então, o dízimo é uma parte deste rendimento que nós ganhamos. Nossos sábios falam, os rabinos comentam, que por não termos hoje o Beit HaMikdash, não termos mais os Kohanins, nós não somos mais obrigados a entregarmos o dízimo. Porém, também entendemos que tudo quanto nós temos e alcançamos financeiramente, tudo vem da parte do Eterno. Então, o salário, o rendimento mensal, tudo são bênçãos de Deus na nossa vida. Por meio do nosso trabalho, temos os nossos ganhos e por meio destes ganhos vivemos e mantemos a nossa família. Então, dar o dízimo já é hoje uma questão de prova, de fé, né? Eu tiro parte daquilo que Deus permitiu que eu ganhasse como uma prova de fé, e de maneira que uma vez eu separando este macer, este 10% do meu rendimento, o Eterno, ele fala acerca de bênçãos, e essa atitude nossa seria como uma atitude, como fala lá em Malaquias, de prova, né? Então, estaremos, ao entregarmos o nosso macer, nós estamos fazendo uma prova, né? Então, e Deus, ele também fala por meio das Escrituras, por meio do profeta, fazei prova de mim, né? E eu vos abrirei a janela dos céus e vos derramarei bênçãos. Então, a partir do momento que nós entregamos o nosso dízimo, Deus, ele também nos promete bênçãos, né? Bênçãos. Ele multiplica o nosso celeiro. Então, é uma questão de fé, né? Não somos obrigados a entregarmos o macer, porque entendemos que não temos, pelo fato de não termos mais os Kohanim, os levitas que administravam o templo, e que estes, então, segundo a Torá, deveriam ser mantidos com a ajuda do povo, com o dízimo do povo. Então, não temos mais o dízimo, não temos mais o macer, não temos mais os levitas, então, automaticamente não
Assim como muitas mitzvot, muitos mandamentos não são mais passivos de serem cumpridos por não termos mais o templo, da mesma forma, não tendo o templo, não tem mais os levitas e não tem mais os Kohanim. Então, não é uma obrigatoriedade de entregarmos o dízimo. Mas entregar o dízimo é uma questão de fé, né? Então, eu tenho o meu rendimento, eu tenho o meu salário, mas eu contribuo também, eu vou fazer a minha contribuição, ou em prol da comunidade, que também precisa de manter a comunidade com alguma doação, com parte daquilo que eu ganho, eu vou estar contribuindo com a manutenção da comunidade e também reservando parte desse dízimo para ajudar os órfãos e as viúvas, que embora não tenham mais o templo, mas as contribuições, os dízimos do pobre e o dízimo da viúva, do peregrino, do estrangeiro, esses nós não podemos deixar de dar, porque a tzedakah, a entregarmos essa tzedakah, é contribuir na formação de um mundo melhor, né? Então, são nossos deveres também. E na questão do macer, do dízimo, então, se nós entregamos o dízimo, temos promessa. O Eterno nos promete nos abençoar e derramar as bênçãos. Então, de forma que não somos proibidos, não há uma proibição em entregar o dízimo. Não somos proibidos, não somos obrigados, mas também não estamos proibidos. Se quisermos contribuir, se desejarmos contribuir, podemos contribuir com parte do nosso rendimento. De forma que tudo que nós temos vem da parte de Deus, é Ele que nos dá, né? Tudo pertence a Deus, nós apenas estamos administrando. Então, aquilo que Deus me dá, eu separo uma parte e distribuo essa parte, né? Então, há uma parte sendo entregue na comunidade, na sinagoga, para a manutenção da sinagoga, e parte para a distribuição fazer a caridade, a tzedakah, para aquelas pessoas que precisam, né? E sempre, a gente sabe que sempre haverá pessoas necessitadas. É isso então. Por hoje nós ficamos por aqui, na nossa leitura de hoje, da quarta liá da Parashá que estamos estudando, Parashá Lech Lechá. A todos, então, um ótimo dia, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, bom dia a todos. Shalom.